do teclado. Scanf, %dias. Gets nome, A equals variable, and equals Pontero, pretint, %f, 6.2, dollar salário, float. String, nome, 20, 19 characters. Último valor do vetor equals nulo. Char, sexo 0. Ponteros, int, Pontero. Pontero equals pizzaria, apontar. Pontero equals 5, atribui valor. Print Pontero %p, Pontero. %p equals endereço lógico. Asterisco equals conteúdo. S, asterisco equals endereço de memória. Struct equals class. Linguagem de programação. Portabilidade. Pode ser convertida ou traduzida. Módulos são chamados várias vezes. Técnicas de programação. Linear, otimização. Modular, através de módulos que são interligados entre si através de uma interface comum. Estruturada, 3 estruturas, sequência, decisão e iteração. Subrotinas e funções. Orientada a objeto, análise, projeto e programação. Eliminar o gap semântico, dificuldade recorrente no processo de modelar o mundo real. Cada classe determina o comportamento, definido nos métodos e estados possíveis atributos. Quanto à estrutura de tipos, fracamente tipada, como Smalltalk, onde o tipo da variável muda dinamicamente. Fortemente tipada, como Java, Ruby, onde o tipo da variável, uma vez atribuído, se mantém o mesmo. Dinamicamente tipada, como Per, Python, Ruby, onde o tipo da variável é definido em tempo de execução. Estaticamente tipada, como Java e C, onde o tipo da variável é definido em tempo de compilação. Quanto ao grau de abstração, baixo nível, binária, executada diretamente pela máquina. Médio nível, composta de símbolos muito simples, como assembly. Alto nível, composta de símbolos mais complexos, inteligível pelo ser humano e não executável diretamente pela máquina. Leuciba, Limbababa, 01, 100, hexa para binário, IC1 by C-Sharden, Yi by Lin Yi by Ishi Ishi, octal para decimal. Qual o número decimal para o octal 4701? E by matemática, tabelas verdade, V, iglus ou jaum. E então, só é falso quando vai de V para F. P, Q, P, Q. V, F, F. F, V, F, F, V, C e somente C. Quando as duas pontas têm o mesmo valor lógico, P, Q, P, Q. V, V, F, 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 V, F, F, F. Tautologia. Quando todas as proposições da tabela verdade são verdadeiras. Contradição. Todas falas. PV, que, iglur, que, P, que, iglus, PV, V, que, iglus, que, P. Maturidade de projetos, PMI. A naturalidade com que a organização gerencia seus projetos, maturidade e taxa de sucesso, maior fracasso nos níveis 1 e 2, nível 1, inicial, embrionário, identificar os projetos como iniciativas isoladas. Não existe padrão, nível 2, planejado, suporte visível, executivo compreende e está disposto a patrocinar, busca por capacitação, uso de ferramenta, metodologia. Nível 3, padroneado, controlado. Foco principal está no estabelecimento de padrões, escritório de projetos. Gerência média, metodologia padronizada, nível 4, gerenciado. Compromisso evidente da corporação. Melhores práticas, indicadores de melhoria, nível 5, maduro. Gestão de indicadores, informações históricas, integrações de sistemas, plano de carteira na área, metodologias
ágeis. Desenvolvimento ágil de software tenta minimizar o risco em curtos períodos, chamados de iteração, os quais gastam tipicamente menos de uma semana até 4. Cada iteração é como um projeto de software em miniatura de seu próprio, e inclui todas as tarefas necessárias para implantar o mini incremento da nova funcionalidade. Planejamento, análise de requisitos, projeto, codificação, teste e documentação. Enfatizam comunicações em tempo real, face a face, 3 dimensões chaves da organização: cultura, pessoal e comunicação. O fator mais importante é provavelmente o tamanho do projeto. Pequenos times, com um máximo de 20 a 40 pessoas. Mudanças frequentes de requisitos. Problemas. A aplicabilidade dos métodos ágeis no geral e no particular. E o suporte ao gerenciamento de projeto. Processo unificado, RUP, direcionado a casos de uso, centrado na arquitetura, iterativo e incremental. Requisitos, análise, projeto, implementação, testes. O projeto deve estar baseado na construção de artefatos de software, e não apenas em documentação. Sistema construído a partir de componentes de software interconectados via interfaces usa o ML no preparo de todos os artefatos do sistema. RUP, Rational Unified Process, é um refinamento do PU. Em cada iteração, incrementa-se um pouco mais o produto, baseando-se na experiência obtida nas iterações anteriores e no feedback do usuário. Cada iteração pode ser considerada um mini projeto de duração fixa, sendo que cada um desses inclui suas próprias atividades de análise de requisitos, projeto, implementação e testes. Cada iteração produz um sistema com qualidade de produto final, e não um protótipo. O PU prega uma atitude de aceitar a mudança e a adaptação como fatores inevitáveis, principais benefícios: mitigação precoce, ao invés de tardia, de altos riscos, progresso visível desde o início, realimentação, envolvimento do usuário e adaptação imediatos, levando a um sistema refinado que atenda de forma mais adequada às reais necessidades dos interessados. A complexidade é administrada. A equipe não é sobrecarregada pela paralisia da análise ou por passos muito longos e complexos. O aprendizado obtido numa iteração pode ser usado para melhorar o próprio processo de desenvolvimento. Fases: concepção, inception, comunicação e planejamento, plano de trabalho, riscos. Levantar, de forma genérica e pouco precisa, o escopo do projeto. Comunicação com o cliente. Requisitos são identificados. Rascunho da arquitetura. Plano para a natureza iterativa e incremental. Elaboração, levantamento dos requisitos mais detalhados. Construção, codificar, etc. Transição, testes finais e implantação. Incremento de software. É um ciclo incremental e iterativo. Os 4 P's, pessoal: projeto, produto e processo. Pessoas financiam, escolhem, desenvolvem, gerenciam, testam, usam e são beneficiadas por produtos. Projetos sofrem alterações. Determinam os tipos de pessoas que irão trabalhar no projeto e os artefatos que serão usados. Requisitos funcionais e não funcionais descrevem um sistema a ser desenvolvido sob um certo ponto de vista. E seu ambiente, ou seja, os atores, análise classes e responsabilidades, subsistemas, projeto, classes e projeto, implementação código-fonte, DLLs, Java Beans, ActiveX, teste, casos de teste baseado nos use cases, distribuição nós físicos e os componentes em cada nó, dirigido a casos de uso. Um ator é uma pessoa ou outro sistema. Cada use case é um requisito funcional do sistema, modelo use cases e funcionalidade do sistema. Os use cases acompanham todo o processo de desenvolvimento, especificação de requisitos, análise, projeto, implementação e testes, iterativo e incremental. Projetos grandes são divididos em mini projetos. Cada mini projeto é uma iteração, cada iteração gera um incremento. Início, inception. O que o sistema fará? Como poderia ser a arquitetura, prazos e custos? Um ciclo é uma sequência das 4 fases. Um projeto
pode necessitar de vários ciclos. Identificar os riscos, fixar subconjunto-chave, arquitetura candidata, estimativas iniciais, custos, esforços, alocações e qualidade do produto, iniciar caso gerencial, business case. Durante a fase inicial, Inception, é possível responder as seguintes perguntas. O que o sistema fará, principalmente para cada um dos maiores usuários? Como poderia ser a arquitetura desse sistema? Qual é o plano e quanto custará desenvolver o produto? Elaboração, use cases especificados e esqueleto da arquitetura definido, construção, software feito, transição, beta teste feito por poucos usuários, treinamento, documentação, identificar e reduzir riscos de construção, especificar a maioria dos use cases, fixar a arquitetura em proporções executáveis, preparar o plano de projeto para a próxima fase, estimar e justificar o orçamento, finalizar o business case, iterações garantindo viabilidade em forma executável, incrementos, eliminar problemas e erros não identificados previamente, treinamento de clientes, fornecimento de assistência online e correção de defeitos encontrados depois da distribuição. A equipe de manutenção frequentemente divide os defeitos em duas categorias: aqueles com efeitos operacionais que justificam correção imediata e aqueles que podem ser corrigidos na próxima versão regular. Programação extrema, XP, comunicação, simplicidade, feedback, coragem, equipes médias e pequenas, 2 a 12 pessoas. Requisitos vagos e em constante evolução. Cliente não sabe direito o que quer ainda. 5 valores. Comunicação entre membros da equipe, cliente e programadores. Feedback. Resposta às decisões rápidas. Coragem. Alterar código em produção. Simplicidade. Cliente quer algo muito mais simples do que o programador constrói. Respeito. Todos têm a mesma importância na equipe. Papéis: programador, central, treinador, coaches, Scrum Master, acompanhador, tracker, mostra o andamento do projeto, cliente faz parte da equipe, práticas recomendadas, testes, escritos antes do desenvolvimento, refatoração, técnicas para simplificar e melhorar o código, programação pareada, propriedade coletiva, integração contínua. Depois de testada, cada funcionalidade deve ser imediatamente sincronizada, semana de 40 horas. Programador tem que estar descansado e disposto, cliente sempre presente. Cliente é um membro da equipe, padronizações. Equipes pequenas e médias, constante mudança, constante acompanhamento. Pequenos ajustes. Há um foco explícito em escopo. Para isso, recomenda-se a priorização de funcionalidades que representem maior valor possível para o negócio. Jogo de planejamento, planning game. Iterações semanais. No início da semana, desenvolvedores e cliente reúnem-se para priorizar as funcionalidades. O projeto é regido por um contrato de escopo negociável. Ao final de cada semana, o cliente recebe novas funcionalidades, completamente testadas e prontas para serem postas em produção. Pequenas versões. Small releases, a liberação de pequenas versões funcionais por parte do cliente, que já pode testar uma parte do sistema que está comprando. Metáfora. Procura facilitar a comunicação com o cliente. Projetos simples, simple design, time coeso, whole team, equipe de desenvolvimento. Testes de aceitação, customer tests, são testes construídos pelo cliente. Ritmo sustentável, sustainable pace. Ritmo de trabalho saudável, 40. Reuniões em pé, stand-up meeting. Posse coletiva, collective ownership. O código-fonte não tem dono. Programação em pares, pair programming. Dupla num único computador. Padrões de codificação, coding standards. Regras. Desenvolvimento orientado a testes. Test-driven development. Primeiro crie os testes unitários, unit tests, e depois crie o código. Refatoração, refactoring, refabricar melhor a clareza, leitura. Integração contínua. Sempre que produzir uma nova funcionalidade, nunca esperar uma semana para integrar a versão atual do sistema. Possibilidade de conflitos. Scrum.
Os conceitos-chave do Scrum. 1. Os requisitos são agrupados em ordem decrescente de retorno para o negócio e são executados nesta ordem. Sempre. 2. O projeto é quebrado em interações de duração fixa. Cada projeto pode definir esta duração, mas valores usuais estão entre 1 e 4 semanas. Os requisitos de cada iteração devem estar detalhados antes do seu início. 3. Cada iteração tem um objetivo bem definido e deve produzir uma versão potencialmente entregável do software ou do objeto do projeto. 4. As equipes de projeto são multifuncionais e autogerenciáveis. Desenvolvimento depende de criatividade, por isso não é um bom candidato a processos pré-definidos. Não dá para fixar um modelo, tem que ser mais flexível. ênfase, comunicação, trabalho em equipe, flexibilidade, fornecer software funcionando incrementalmente, objetivos, garantir flexibilidade e habilidade, procurar melhores soluções, achar um meio de fazer mais rápido, aceitar o feedback, requisitos do cliente, necessidades do negócio, pressão relativa ao tempo, competitividade do mercado, qualidade e recursos, características flexível, cronograma flexível, times pequenos, 6 pessoas, revisões frequentes, colaboração, orientação ao objeto, fases, planejamento, sprints, ciclos, encerramento. Pega a visão do cliente, requisitos macro, backlog de produto, casos de uso geral, escopo mais genérico. Divide o backlog em sprint de backlog, quebra em pedaços melhores, mais detalhado, pequenas iterações. Incremento de produto, sprint review, mostra para o cliente aprova ou não. Se cliente não aprovar, volta para o product backlog. Sprint retrospective, pontos positivos, pontos negativos. E o que pode ser melhorado? Atualiza o product backlog. E em meio a isso tem um daily scrum, todo mundo de pé, reunião de 15 minutos, impedimentos, o que fez, o que está fazendo e o que vai fazer amanhã. Planejamento, backlog, processo definido, relativamente curta, design da arquitetura do sistema, cartões com número de horas em forma de pontinhos, no final monta um baralho e manda para o cliente. Cliente dá prioridade nos pontinhos por semana. Define as equipes e os pacotes a serem desenvolvidos. Sprint backlog. Sprint. Todo sprint tem projeto, codificação, testes e documentação. Depois de iniciado o sprint, o time é soberano sobre alterações no bacilos. Sprints não podem ser cancelados. Cada time recebe uma parte do backlog para desenvolver. O backlog não deve ser mudado durante o sprint, porque o sprint é curto e isso só vai atrasar. Espera, termina a semana e coloca para o próximo backlog. 1 a 4 semanas. Sempre apresenta um executável ao final, 15 minutos. Scrum Master gerencia ela o que já fez, que problemas enfrentou e no que trabalhará. Compartilhar conhecimento e minimizar os riscos. Sprint revisão. Obedecer a data de entrega, passar segurança para o cliente, mesmo que tenha que cortar funcionalidades, apresenta resultados para o cliente. Integrar e testar boa parte do software. Encerramento. Testes, documentação, metodologia ágil. Cada sprint é uma iteração e incremento. Um backlog wishlist é conjunto de requisitos, breve reunião diária ou daily scrum, também chamado de stand-up meeting ou daily meeting, breve sessão de planejamento, na qual os itens do backlog para uma sprint, iteração, são definidos. Retrospectiva. O Scrum é facilitado por um Scrum Master, que remove qualquer impedimento à habilidade de uma equipe de entregar o objetivo do sprint. O Scrum Master não é o líder da equipe, já que as equipes são auto-organizadas, mas atua como um mediador entre a equipe e qualquer influência desestabilizadora. Scrum permite a criação de equipes auto-organizadas, encorajando a comunicação verbal. Backlog de produto e backlog de sprint. Um backlog é uma lista de itens priorizados. O backlog wishlist de produto é uma lista de requisitos que vem do cliente e contém requisitos de alto nível.
O backlog wishlist de sprint é uma interpretação do backlog do produto e contém tarefas concretas e informações sobre como a equipe irá implementar os requisitos do produto. Características: entregas frequentes e intermediárias de funcionalidades 100% desenvolvidas. Discussões diárias. Product Backlog igual-se lista de desejos. Requisitos. A lista é priorizada. Todos podem contribuir, mas só o Product onde pode priorizar. Product Owner Kyrios representa cliente e usuários. Scrum Master Ecro organiza reuniões. Monitora, trabalho, gerente de projeto. Developers, testers, customers e executives. Papéis. Scrum Master, Product Owner, time multifuncional, alocado diretamente no projeto. Demais interessados, gerente funcional e outros executivos, outros interessados do cliente, Product outras Backlog. Equipes. Requisitos vira 1. Release Backlog. Sprints, marcos curtos de direção, 2 a 30 dias. Equipe estima expectativa. Tempo. Quanto menor o ciclo de release do produto, medir o sprint, pega um release backlog e divide em vários sprint backlogs. A meta de cada sprint é levar o product backlog para um estado geral pronto. No final de cada sprint, deve estar 100% dos requisitos feitos e testados. Sprint, representação parcial realista do produto. O término tardio do sprint significa que o produto não está no prazo. É importante mensurar como está cada sprint com o burn down chart e clear mensuração dia a dia gráfico. Burn down velocity, velocidade que vai indo o projeto cada dia. Defect backlog, matar bugs. Métricas de software, planejamento, esforço, custo e atividades do ponto de vista de medição, divididas em diretas e indiretas. Diretas, do processo de engenharia de software, o custo e o esforço, a quantidade de linhas de código. Indiretas, a qualidade e a funcionalidade ou a sua capacidade de manutenção, sob o ponto de vista de aplicação, em 2 categorias. Métricas de produtividade. Se concentram na saída do processo de engenharia, objetivo de avaliar o próprio processo. Métricas de qualidade indicam o quanto o software atende aos requisitos ou exigências do cliente. Medidas diretas, custo, esforço, linhas de código, velocidade de execução, memória, número de erros. Medidas indiretas, funcionalidade, qualidade, complexidade, eficiência, confiabilidade, manutenibilidade, métricas técnicas, funcionalidade, manutenibilidade, etc. Sob uma outra ótica, é possível definir uma nova classificação das medições. Métricas orientadas ao tamanho, contagem de linhas de código, métricas orientadas à função, pontos por função, concentra-se na funcionalidade do software. Métricas orientadas às pessoas, análise de pontos de função, APF, ponto de função, unidade de medida de software baseando-se na funcionalidade, independentemente da tecnologia. Objetivos: entender, avaliar, controlar, prever. Cada item define um peso. Arquivos lógicos internos, arquivos de interface externa, entradas externas, consultas externas, saídas externas. Medir funcionalidade antes do projeto tamanho e seu custo. 2. Medir projetos de desenvolvimento e manutenção. 3. Medir após o projeto e comparar, mede o tamanho funcional do software. Isso, o que o software faz e não como ele foi construído. Ponto de vista do usuário, independe da linguagem e tecnologia. É atribuído um índice numérico a cada uma das funções do negócio, conforme os respectivos tipo e complexidade. 2. Tais índices são totalizados de modo a fornecer uma medida inicial de tamanho, a qual é então normalizada. 3. O resultado final é um único número, chamado índice de pontos de função, contagem de pontos de função detalhada, contagem de pontos de função estimativa,
contagem de pontos de função indicativa. A contagem detalhada de pontos de função é obviamente mais exata que a contagem estimativa indicativa, mas, em contrapartida, consome mais tempo e necessita de especificações mais detalhadas, estimativa por pontos e casos de uso. Passo 1, calculando o peso dos atores do sistema. Passo 2, calculando o peso dos casos de uso. Número de transações. Número de classes. Casos de uso. Passo 3, calculando fatores de ajuste. Cálculo de fatores técnicos, cobrindo uma série de requisitos funcionais. Cálculo de fatores de ambiente, requisitos não funcionais como experiência da equipe, motivação. Passo 4, calculando o porte do sistema. Multiplica tudo. Modelagem com entidade e relacionamento. Losango cheio, compõe. Losango vazio, agrega. Os 4 elementos essenciais da modelagem ER são tipos de entidades, atributos, tipos de relacionamentos e atributos de relacionamentos. 2 objetos com os mesmos atributos não têm a mesma identidade. Uma chave para a qual nenhum subconjunto também é chave chama-se chave candidata. Desmatrícula, CPF, RG, título eleitor. Uma chave primária é uma chave candidata escolhida para identificar entidades. Dependência de existência. Indica que uma entidade não pode existir sem a presença de outra. Fala-se de entidade dominante e entidade subordinada. Exemplos: se uma entidade conta for removida, suas entidades associadas à transação devem também ser removidas. Especialização e generalização, usadas para reusar Product Backlog. Requisitos viram Release Backlog. Sprints, marcos curtos de direção, 2 a 30 dias. Equipe estima expectativa. Tempo, quanto menor o ciclo de release do produto, medir o sprint, pega um Release Backlog e divide em vários Sprint Backlogs. A meta de cada sprint é levar o Product Backlog para um estado geral pronto. No final de cada sprint, deve estar 100% dos requisitos feitos e testados. Sprint, representação parcial realista do produto. O término tardio do sprint significa que o produto não está no prazo. É importante mensurar como está cada sprint com o Burn Down Chart Curve. Mensuração dia a dia gráfico. Burn Down Velocity, velocidade que vai indo o projeto cada dia. Defect Backlog, matar bugs. Métricas de software, planejamento, esforço, custo e atividades. Do ponto de vista de medição, divididas em diretas e indiretas. Diretas, do processo de engenharia de software, o custo e o esforço. A quantidade de linhas de código. Indiretas, a qualidade e a funcionalidade ou a sua capacidade de manutenção. Sob o ponto de vista de aplicação, em 2 categorias, métricas de produtividade. Se concentram na saída do processo de engenharia o objetivo de avaliar o próprio processo. Métricas de qualidade indicam o quanto o software atende aos requisitos ou exigências do cliente. Medidas diretas, custo, esforço, linhas de código, velocidade de execução, memória, número de erros. Medidas indiretas, funcionalidade, qualidade, complexidade, eficiência, confiabilidade, manutenibilidade, métricas técnicas, funcionalidade, manutenibilidade, etc. Sob uma outra ótica, é possível definir uma nova classificação das medições. Métricas orientadas ao tamanho, contagem de linhas de código. Métricas orientadas à função, pontos por função. Concentra-se na funcionalidade do software. Métricas orientadas às pessoas, análise de pontos de função. APF, ponto de função. Unidade de medida de software baseando-se na funcionalidade, independentemente da tecnologia. Objetivos: entender, avaliar, controlar, prever. Cada item define um peso, arquivos lógicos internos, arquivos de interface externa, entradas externas,
consultas externas, saídas externas, medir funcionalidade antes do projeto tamanho e seu custo. 2. Medir projetos de desenvolvimento e manutenção. 3. Medir após o projeto e comparar médio tamanho funcional do software. E só o que o software faz e não como ele foi construído, ponto de vista do usuário. Independe da linguagem e tecnologia, é atribuído um índice numérico a cada uma das funções do negócio, conforme os respectivos tipo e complexidade. 2. Tais índices são totalizados, de modo a fornecer uma medida inicial de tamanho, a qual é então normalizada. 3. O resultado final é um único número, chamado índice de pontos de função, contagem de pontos de função detalhada, contagem de pontos de função estimativa, contagem de pontos de função indicativa. A contagem detalhada de pontos de função é obviamente mais exata que a contagem estimativa e indicativa, mas em contrapartida consome mais tempo e necessita de especificações mais detalhadas. Estimativa por pontos de caso de uso. Passo 1. Calculando o peso dos atores do sistema. Passo 2. Calculando o peso dos casos de uso. Número de transações, número de classes, casos de uso. Passo 3. Calculando fatores de ajuste. Cálculo de fatores técnicos, cobrindo uma série de requisitos funcionais. Cálculo de fatores de ambiente, requisitos não funcionais como experiência da equipe, motivação. Passo 4. Calculando o porte do sistema. Multiplica tudo. Modelagem com entidade e relacionamento. Losango cheio, compõe. Losango vazio, agrega. Os 4 elementos essenciais da modelagem são tipos de entidades, atributos, tipos de relacionamentos e atributos de relacionamentos. 2 objetos com os mesmos atributos não têm a mesma identidade. Uma chave para a qual nenhum subconjunto também é chave chama-se chave candidata. ISIS, matrícula, CPF, RG, título eleitor. Uma chave primária é uma chave candidata escolhida para identificar entidades. Dependência de existência indica que uma entidade não pode existir sem a presença de outra. Fala-se de entidade dominante e entidade subordinada. Exemplos. Se uma entidade conta for removida, suas entidades associadas transação devem também ser removidas. Especialização e generalização, usadas para entidades como herança no mundo O. Tipo de entidade equivale a M-classe UML. Entidade equivale a objeto UML. Atributos simples ou atômicos iguais a indivisíveis. Cardinalidade: 1 para 1, 1 para muitos, muitos para 1, muitos para muitos. Modelagem de dados: um modelo conceitual. DER, diagrama de entidade e relacionamento. Ponto de vista do usuário. 2. Modelo lógico. Adequação de padrão e nomenclatura. Define as chaves primárias e estrangeiras, detalhes de implementação. Normalização das estruturas de dados. 3. Modelo físico. Limitações impostas pelo SGBD e baseia-se no lógico, como os dados são fisicamente armazenados. Diferenças entre MER e DER. O modelo de entidade e relacionamento, MER é conceitual. O diagrama de entidade e relacionamento, DER, já é a relação entre as tabelas mesmo. ESE, num MER, você pode ter uma relação N para N entre duas entidades. Já em um DER, nunca. Isto claramente geraria uma terceira tabela pelas regras de normalização. Resumindo, no MER VOCE representa as entidades da ideia geral que seu banco de dados vai ser. Já no DER VOCE representa o próprio banco de dados, com suas tabelas, relacionamento, regras, restrições, tipos de dados, chaves primárias, etc. Através do DER, você gera o banco de dados físico. Os objetos podem ser identificados como coisas tangíveis, avião, carro, etc. Funções: especialistas médicos, engenheiros, etc. Eventos ou ocorrências: acidente de trânsito, jogo de futebol, etc. Interações: associações entre objetos. Especificações: elementos que definem características de outros objetos. IEX, modelos de carro, espécies animais. Atributos: descritivos, características, nominativos, nome, código. Referenciais: ligação com outro objeto.
cidade de nascimento, local de trabalho, modelo lógico de dados, normalizado, representar fielmente o negócio e não a base de dados. Deve conter descrição sucinta das entidades, atributos e relacionamentos. Não deve conter replicações de atributos ou atributos derivados, ou atributos repetitivos. Modelagem multidimensional, esquema estrela, são tabelas. Apoio à decisão, dados altamente redundantes, data warehouse, tabelas dimensionais, bordas, características de um evento, tabelas de fatos do centro, atos ocorridos e as chaves para as características correspondentes nas tabelas dimensionais. No centro fica a tabela de fatos, rodeada pelas dimensionais. A consulta ocorre nas tabelas de dimensão e depois nas tabelas de fatos, através de chaves pela beirada. Não é preciso percorrer todas as tabelas melhor desempenho. Uma única tabela de fatos contendo dados, sem redundância, uma tabela por dimensão, as chaves primárias da tabela de fatos são apenas de uma por dimensão. Cada chave é gerada eficiência. Cada dimensão representa uma única tabela, altamente desnormalizada. De A1, reduz o número de joins. Não tem normalização. Não dá para alterar muito sem causar cagada. Modelo multicamadas 3-tier. Modelo de uma camada, mainframes. Modelo de 2 camadas, cliente e servidor. Modelo multicamadas, apresentação, regras de negócios e banco de dados. Modularização. Separar a lógica do negócio e regras de acesso ao banco. Facilidade de redistribuição. Clientes leves, team clients. Economia de licenças de acesso ao banco de dados. Economia de conexões no servidor. Escalabilidade. Mesma regra de negócio dividida entre vários servidores através do balanceamento de carga. Quando algum deles ficar sobrecarregado, o outro entra em ação para ajudá-lo, sem gargalo de rede, independência de localização, independência de linguagem de programação, independência de sistema gerenciador de banco de dados, conclusão, organização, manutenção, custos, desempenho e portabilidade, melhoria de processos do software brasileiro RAN, baseado no CMMI ISO 12.207 e 15.500 e 4, dividido em 3 partes. MISA, MPS, R referência, MyMPS. A Eagles avaliação, MNMPS e N Eagles negócio, MRMPS, modelo de referência para melhoria do processo de software, o MPS. BR apresenta 7 níveis de maturidade, o que é um diferencial em relação aos outros padrões de processo, que são A em otimização, o mais alto nível, B gerenciado quantitativamente, C definido, D largamente definido e parcialmente definido. F gerenciado, G parcialmente gerenciado, mais baixo nível. Cada nível de maturidade são analisados processos fundamentais: aquisição, gerência de requisitos, desenvolvimento de requisitos, solução técnica, integração do produto, instalação do produto, liberação do produto, processos organizacionais, gerência de projeto, adaptação do processo para gerência de projeto, análise de decisão e resolução, gerência de riscos, avaliação e melhoria do processo organizacional, definição do processo organizacional, desempenho do processo organizacional, gerência quantitativa do projeto, análise e resolução de causas, inovação e implantação na organização, processos de apoio, garantia de qualidade, gerência de configuração, validação, medição, verificação, treinamento. Em seguida vem a capacidade, isto é, o grau de refinamento e institucionalização com que o processo é executado na organização. A capacidade do processo no MPS. BR possui os seguintes atributos de processos. AP 1,1, o processo é executado. AP 2,1, o processo é gerenciado. AP 2,2, os produtos de trabalho do processo são gerenciados. AP 3,1, o processo é definido. AP 3,2,
o processo está implementado. A P4,1, o processo é medido. A P4,2, o processo é controlado. A P5,1, o processo é objeto de inovações. A P5,2, o processo é otimizado continuamente. MPS, método de avaliação para melhoria do processo de software, tem como objetivo orientar a realização de avaliações em conformidade com a norma ISO e EC 15504 em empresas e organizações que implementaram o MR-MPS. Características da avaliação: MPS. Equipe de avaliação, 3 a 8 pessoas, sendo um avaliador líder, no mínimo um avaliador adjunto, no mínimo um técnico da empresa. Duração, 2 a 4 dias. Validade, 3 anos. Estruturação da avaliação. Planejar e preparar a avaliação. Plano de avaliação, descrição dos indicadores de processo. Conduzir a avaliação. Resultado da avaliação. Relatar resultados. Relatório da avaliação. Registrar e publicar resultados. Banco de dados Softex. Vídeo portal MPS-BR nas ligações externas. MNMPS. Modelo de negócio para melhoria do processo de software. Implementação do modelo. Seleção e treinamento de consultores e avaliadores. 4 cursos de introdução, implementação, avaliação e de aquisição. Guia Geral MPS de Software. A sigla MPS é uma marca genérica associada aos modelos MPS, compreendendo a sigla MPS-SW associada à melhoria de processo de software, a sigla MPS-SV associada à melhoria de processo de serviços e a sigla MPS-RH associada à melhoria de processo de recursos humanos. Busca-se que o modelo MPS para software MR-MPS-SW seja adequado ao perfil de empresas com diferentes tamanhos e características públicas e privadas, embora com especial atenção às micro, pequenas e médias empresas. Também se espera que o modelo MPS para software seja compatível com os padrões de qualidade aceitos internacionalmente e que tenha como pressuposto o aproveitamento de toda a competência existente nos padrões e modelos de melhoria de processos já disponíveis. Dessa forma, ele tem como base os requisitos de processos definidos nos modelos de melhoria de processo e atende à necessidade de implantar os princípios de engenharia de software de forma adequada ao contexto das empresas, estando em consonância com as principais abordagens internacionais para a definição, avaliação e melhoria de processos de software. O MR-MPS-SW baseia-se nos conceitos de maturidade e capacidade de processo para a avaliação e melhoria da qualidade e produtividade de software e serviços correlatos e também